dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tio Botembeck está aqui de novo no pedaço. Muito bem, senhores. Eu tenho em minhas mãos uma questão da FUVEST, Muito bem, qual o tema dessa questão? Vamos ler o texto, parece que é Renascimento Cultural, mas vamos lá. Em uma significativa passagem da tragédia Macbeth, de William Shakespeare, seu personagem principal declara: ouso tudo que é próprio de um homem. Quem ousa fazer mais do que isso não o é. De acordo com muitos intérpretes, essa postura revela com extraordinária clareza toda a audácia da experiência renascentista. Então, com relação à cultura humanista, é correto afirmar o quê? Então, gente, o renascimento cultural, ele tem o propósito de quê? O renascimento cultural, ele tem o propósito de romper com a cultura tradicional da Idade Média. Então, a ideia era romper com o quê? Com a Idade Média e a sua cultura teocêntrica. A Idade Média, Idade Média, né? Porque a Idade Média, de acordo com o Renascimento Cultural, foi uma época de trevas, de obscurantismo, né, de bruxarias, onde a ciência e o conhecimento humano não se desenvolveram a contento, porque a igreja também não dava liberdade ao homem, né? Tanto é que eles, de forma pejorativa, chamaram a Idade Média de Idade das Trevas, tá? Lembrando que isso é exagero. Hoje em dia, os autores mais recentes recomendam que a gente não faça uso desse termo mais, mas aparecem ainda questões de vestibular, tá? Então, o renascimento cultural, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar resgatar, certo? Resgatar elementos da cultura greco-romana, procura resgatar características, certo? Das chamadas civilizações clássicas, das culturas grega e romana. São chamadas civilizações clássicas. Ok? Muito bem. Nessas duas civilizações, havia uma máxima que dizia o seguinte: o ser humano é a medida comum de todas as coisas. É a medida comum, certo? De todas as coisas. O homem é a medida comum de todas as coisas. Botembeck, isso tem um nome. Eu sei, né? Eu sei que você também sabe. Nós chamamos isso de quê? Nós chamamos isso de antropocentrismo, né? Chamamos isso de antropocentrismo, ok? É assim que nós chamamos. Botembeck, e a cultura medieval? Bom, na cultura medieval se dizia que Deus é a medida comum de todas as coisas. Deus é a medida comum de todas as coisas. É a medida comum. Então, por isso que a gente diz que a cultura medieval, ela era uma cultura o quê? Era uma cultura teocêntrica, certo? Uma cultura o quê? Uma cultura teocêntrica. A cultura medieval, ela tinha Deus como centro do universo. Cultura teocêntrica, tá? Então, de acordo com a obra de William Shakespeare, Macbeth, ele diz assim: ouço tudo que é próprio de um homem. Quem ousar fazer mais do que isso não é. Né? Então, o que é próprio do homem? Próprio do homem, nós temos o humanismo, ou seja, as suas características. O ser humano é aquele indivíduo que sente raiva, mas é o ser humano que sente amor. Ele sente ódio e amor, é típico do ser humano. O ser humano tem horas que está alegre, tem hora que ele está triste, tem hora que ele está altivo, tem hora que ele está depressivo. Isso são características típicas do ser humano. Né? Outra característica típica do ser humano, qual é? O racionalismo. Outra característica típica do ser humano. Racionalismo, exatamente, o uso da razão. Então, isso é típico do Renascimento Cultural. Então, antropocentrismo, humanismo, racionalismo, exatamente. E na Idade Média? Na Idade Média, gente, não era a razão que falava mais alto, né? Na Idade Média, a fé falava mais alto. A fé falava mais alto. Botembeck, então, se a fé falava mais alto, significa o quê? Significa que nem sempre a fé é razão. A fé é muito mais o quê? A fé é marcada por muita emoção, né? Muita emoção. Lembra o que dizem os padres na missa?
eis o mistério da fé. Então, se você tem fé, você não questiona. O homem do Renascimento, ele não é ateu. Ele tem fé em Deus. Ele acredita que Deus fez o homem, Deus fez o universo, Deus fez tudo, mas ele quer entender como funciona. Ele quer entender até como é que Deus criou o homem, como é que Deus criou tudo isso. Ele quer entender e ele tem capacidade para isso? Tem, porque ele é racional. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, aquilo que Deus tinha, o ser humano também tinha. Deu para entender? Então, isso é antropocentrismo. Vamos lá? Vamos ver? Então, de acordo com muitos intérpretes, essa postura revela com extraordinária clareza, toda a audácia da experiência renascentista. Né? Com relação à cultura humanista, é correto afirmar que, letra A, o mecenato de príncipes, de instituições de famílias ricas e poderosas evitou os constrangimentos, prisões e torturas de artistas e cientistas. Não evitou, gente. Ou também, o que é mecenato? Bom, mecenato vem de mecenas. Né? Mecena é a pessoa que patrocina artistas. Né? Patrocina artistas. Outro também, a própria Igreja Católica foi mecenas também. Tanto é que Michelangelo fez sua maior obra onde? No teto da Capela Sistina. Né? Pessoas ricas, importantes, eram mecenas, ok? Então, mecenas, na verdade, gente, esse nome mecenas era o nome dado a um antigo ministro do Otávio Augusto, lá da Roma Antiga. E nesse período, ele incentivava as artes. E nesse período do Renascimento, então, qualquer pessoa que decidisse patrocinar, financiar atividades artísticas era chamada de mecenas, ou a prática do incentivo era chamada de mecenato. Tá? Beleza? Muito bem, o que está errado, então, na letra A? Dizer que evitou constrangimentos e prisões. Por exemplo, Galileu. Galileu, quando preso pela Igreja Católica, ele foi interrogado e ameaçado de ser levado para a fogueira. E ele teve que recuar. Ele teve que voltar. Imagina um homem como Galileu, né, de uma inteligência extraordinária, sendo constrangido. E ninguém conseguiu evitar. Giordano Bruno, outra mente brilhante desta época, que acabou acontecendo. Giordano Bruno foi preso, torturado e depois queimado vivo na fogueira. Né? Beleza? Letra B. A presença majoritária de temáticas religiosas nas artes plásticas demonstrava as dificuldades de assimilar as conquistas científicas produzidas naquele momento. Não, senhor, não dificultava. Não dificultava. Por quê? Porque o conhecimento das ciências, da matemática, o conhecimento da física, sério, foi trazido para cá. A física, a ótica, por exemplo, né? Lembra daquela parte da física que você estuda, chamada ótica? A ótica foi muito utilizada pelos artistas do Renascimento Cultural. Então, também quer dizer que a biologia também, a compreensão, por exemplo, do movimento dos músculos, dos tendões, de um corpo, isso tudo foi trazido para a arte. Tá? Então, o conhecimento das ciências contribuiu e não dificultou a assimilação, né, do conhecimento. Tá? Letra C. A observação da natureza e os experimentos e a pesquisa empírica contribuíram para o rompimento de alguns dos dogmas fundamentais da Igreja. Exatamente. Por exemplo, o simples fato de alguém dizer que o sangue do ser humano circula no corpo, a Igreja Católica não concordava. Mas aí os caras vão fazer o quê? Experimentos. E vão conseguir provar para a Igreja, embora a Igreja relutou em reconhecer, que o sangue do ser humano circula ao seu corpo inteiro. Ah, caramba, circulação sanguínea. A circulação sanguínea, a Igreja Católica não acreditava nessa simples coisa, né, de que o sangue circula, né, dentro do nosso organismo, do nosso corpo. Tá? Então, a observação da natureza e os experimentos comprovaram isso, derrubando dogmas da Igreja. Então, a correta letra C, sim. Letra D. A reflexão dedutiva e o cálculo matemático limitaram-se à pesquisa teórica. Não, senhor. Eles foram colocados na prática. Na prática. Tá? Os caras iam fazer uma pintura, muitas vezes eles faziam um traçado geométrico. Faziam cálculos matemáticos para fazer uma pintura. Muitas vezes debaixo de algumas telas, como a famosa Mona Lisa, né, ou Gioconda de Leonardo da Vinci, foram contados cálculos matemáticos. Ele calculando o tamanho do cérebro, o tamanho da cabeça, o tamanho dos olhos, o tamanho do nariz, que seriam traçados naquela pintura. Ok? Letra E.
A avidez de conhecimento e de poder favoreceu a renovação das universidades e a valorização dos saberes transmitidos pela cultura letrada. Gente, valorização do saber, houve uma valorização dos saberes, mas não necessariamente só a cultura letrada, né? A cultura também popular, ela acaba sendo valorizada, ok? E a avidez fez a renovação das universidades. As primeiras universidades, gente, eram da igreja, então demorou um pouquinho, mas mais tarde a burguesia passou também a incentivar, tá, as universidades. Mas de acordo com o texto, não é essa a resposta. Isso é pertinente ao conteúdo, né? Como o Enem chama de quê? De distrator, mas não é o que está ligado aqui, principalmente a frase do personagem, né, Macbeth, de William Shakespeare. Então, Votemeg, então isso aqui é o quê? Rompimento de dogmas. Então a Igreja Católica, ela teve muitas de suas teses derrubadas. Por exemplo, aquela teoria geocêntrica, né, de que a Terra é o centro do universo. Aquilo caiu por terra com as descobertas de Nicolau Copérnico e Galileu. Compreenderam? Tchau, pessoal. Fica com Deus e até a próxima.